Você já se sentiu ignorado, desvalorizado ou subestimado por alguém que deveria reconhecer o seu valor? Essa sensação não nasce do acaso. Ela surge quando você entrega presença, esforço e verdade, mas recebe indiferença em troca. O estoicismo começa exatamente aqui, no momento em que você percebe que o valor não pode depender da validação externa. Quem espera reconhecimento vive refém. Quem se posiciona, se liberta. Muitas pessoas dão o melhor de si esperando reciprocidade emocional. Mas o estoico entende algo diferente. Ele não age para ser reconhecido, age porque está alinhado com seus princípios. Quando você baseia seu valor na reação do outro, entrega o controle da sua estabilidade emocional. O ensinamento de hoje não é sobre agradar, é sobre recuperar a autoridade interna e aprender a não se abalar quando o outro falha em te enxergar. Imagine ter controle total sobre suas emoções, mesmo quando alguém tenta te diminuir. Imagine não reagir por impulso, não se justificar, não implorar atenção. O estoicismo não ensina frieza, ensina domínio. Dominar a si mesmo é perceber que ninguém tem poder real sobre você sem a sua permissão. E quando essa consciência se instala, as relações mudam, porque sua postura muda antes. Hoje vamos explorar atitudes estoicas que transformam completamente a dinâmica com quem não te valoriza. Não são técnicas de ataque, mas de reposicionamento. São ferramentas silenciosas que deslocam o poder emocional da outra pessoa para dentro de você. Quando você muda internamente, o comportamento externo dos outros é forçado a se ajustar. Não por manipulação, mas por impacto psicológico natural. Já houve momentos em que suas qualidades foram ignoradas, seus esforços minimizados, seu silêncio confundido com fraqueza? Isso acontece porque o mundo testa limites. Pessoas observam até onde podem ir. O estoico não reage com explosão nem com submissão. Ele responde com postura. E postura é uma linguagem que não precisa de palavras. Ela comunica valor de forma incontestável. A primeira grande mudança acontece quando você para de tentar convencer alguém do seu valor. Quem precisa se explicar já cedeu poder. O estoico entende que o reconhecimento verdadeiro nunca vem da insistência, mas da ausência dela. Quando você se retira do jogo emocional, o outro percebe o vazio da própria atitude. É aí que o desconforto começa, não em você, mas neles. Essas atitudes não são imediatas nem impulsivas. Elas exigem consciência, treino e paciência. Mas cada passo fortalece sua autoestima de dentro para fora. Não é sobre vencer discussões, é sobre não precisar mais delas. A tranquilidade que nasce desse domínio interno é algo que poucos alcançam. E exatamente por isso ela causa impacto. O estoicismo ensina que não controlamos o comportamento alheio, mas controlamos nossa resposta. E essa resposta define nossa posição no jogo das relações. Quando você age com serenidade em vez de carência, com firmeza em vez de reação, algo muda no ambiente. Quem te subestimava começa a se sentir inseguro, porque perdeu acesso às suas emoções. Você não precisa endurecer o coração, apenas fortalecer a mente. Existe uma diferença profunda entre frieza e equilíbrio. O equilíbrio te permite manter dignidade mesmo em situações desafiadoras. Ele impede que palavras alheias ditem seu estado interno. E quando você deixa de ser previsível emocionalmente, se torna impossível de manipular. Fique atento. O objetivo não é fazer ninguém sofrer. O objetivo é parar de sofrer por quem não sabe te valorizar. Quando você aprende essas atitudes estoicas, encontra algo maior do que reconhecimento externo, paz interna. E essa paz muda sua postura, sua energia e suas relações. A partir daqui, você não reage mais por ferida, você age por consciência. A primeira atitude estoica que desestabiliza quem não te valoriza é o silêncio estratégico. Não o silêncio da fuga, mas o da consciência. Quando alguém tenta te provocar esperando explicações, defesa ou explosão emocional e encontra calma, algo quebra. O silêncio mostra que você não está à mercê da opinião alheia.
Ele retira o palco emocional do outro e devolve o controle para você. No estoicismo, o silêncio não é ausência de força, é presença de domínio. Ao escolher não reagir imediatamente, você prova que governa suas emoções. A maioria das pessoas confunde reação com poder, mas reagir impulsivamente é ser controlado. Quando você se cala, observa e decide se vale a pena responder, demonstra maturidade emocional, algo que poucos conseguem sustentar. Pense nas vezes em que você tentou se explicar e acabou se sentindo menor. Explicar demais é entrar no jogo emocional do outro. O silêncio rompe esse ciclo. Ele cria desconforto em quem esperava controle sobre você. É como um jogo de xadrez onde, em vez de mover peças impulsivamente, você observa, analisa e decide se haverá movimento. Muitas vezes, não haverá. O silêncio também te concede tempo. Tempo para pensar, avaliar e escolher a melhor postura. Ele impede que você seja arrastado pela emoção do momento. Quem tenta te desvalorizar, geralmente depende da sua reação para se sentir validado. Quando essa reação não vem, a provocação perde força. O silêncio revela algo poderoso. Você não precisa provar nada. Outra atitude fundamental é a arte de não reagir. Não reagir não significa concordar, mas escolher não se deixar dominar. Quando alguém lança uma crítica esperando confronto e você mantém a serenidade, quebra a expectativa. Isso confunde, porque a maioria das pessoas só conhece dois caminhos: atacar ou se defender. O estoico escolhe um terceiro: permanecer no controle. A verdadeira força está em manter a clareza quando o ambiente tenta te desorganizar emocionalmente. Reagir rápido pode parecer coragem, mas quase sempre é impulso. O estoicismo ensina que quem domina suas reações domina a situação. Ao pausar, respirar e observar, você impede que emoções momentâneas decidam por você. Esse autocontrole muda completamente a forma como os outros te percebem. Quando você não reage, algo interessante acontece. O outro começa a se revelar. A provocação aumenta, o tom muda, a impaciência aparece. Isso acontece porque você retirou o combustível emocional. Quem depende da sua reação se sente perdido quando não a recebe. E nesse momento você enxerga com clareza quem está diante de você. Sem filtros, sem máscaras. Não reagir também protege sua paz interior. Você deixa de carregar discussões desnecessárias, mágoas prolongadas e tensões inúteis. O estoico escolhe batalhas com consciência. Ele entende que nem toda provocação merece resposta e que muitas vitórias acontecem justamente quando você decide não entrar no conflito. Essa escolha gera leveza, clareza e estabilidade emocional. Com o tempo, essa postura cria uma nova imagem sobre você. As pessoas passam a te enxergar como alguém firme, centrado e difícil de abalar. Quem antes te subestimava, começa a recalcular a forma de agir. Não porque você mudou o outro diretamente, mas porque mudou a posição que ocupa na dinâmica emocional da relação. Essas atitudes não são sobre controle externo, mas sobre liberdade interna. Quando você domina o silêncio e a arte de não reagir, deixa de ser previsível emocionalmente. E quem não consegue te prever, não consegue te manipular. A partir daqui, você não se move mais por provocação, mas por escolha consciente. E isso muda tudo. A autossuficiência é uma virada silenciosa. Quando você para de depender emocionalmente do outro para se sentir completo, algo muda no ar. Não é isolamento, é liberdade. Você passa a escolher relações, não a implorar por elas. Quem te subestimava percebe que perdeu acesso ao seu centro. E quando alguém percebe que você segue firme sozinho, o respeito nasce, mesmo que em silêncio. Ser autossuficiente é construir a própria vida com as próprias mãos, como um jardim cuidado diariamente, sem plateia. Cada pequena decisão fortalece a raiz. Quem observa de fora percebe consistência, não carência. E essa consistência desarma tentativas de manipulação. Quando você não precisa, ninguém te controla. Essa segurança interna é percebida antes mesmo de ser explicada.
Focar no essencial é retirar energia do que não importa. O estoico escolhe poucas batalhas, poucas palavras, poucos vínculos, e aprofunda todos. Ao dizer não ao excesso, você envia uma mensagem clara: sabe o que quer. Quem tenta te diminuir se perde, porque você não joga o jogo deles. Com destino definido, nenhum vento te desvia. Esse foco traz paz. Quando você para de se preocupar com trivialidades, o ruído diminui. A mente clareia. O coração desacelera. Pessoas acostumadas ao caos não entendem quem permanece centrado. E essa incompreensão gera desconforto. Você se torna difícil de perturbar porque não negocia seus valores por distrações passageiras. Limites claros são atos de amor próprio. Não são muros, são linhas de respeito. Ao definir o que aceita e o que não aceita, você ensina os outros a te tratar. Quem invadia se incomoda. Quem respeita permanece. Limites preservam tempo e energia, seus recursos mais valiosos. E quem aprende a protegê-los passa a caminhar com mais firmeza. Estabelecer limites devolve controle. Você deixa de viver reagindo às expectativas alheias e passa a decidir onde investir sua presença. Isso gera liberdade. Dizer não quando necessário não é egoísmo, é maturidade. Quem se respeita inspira respeito. E quem tenta ultrapassar limites percebe que o acesso foi encerrado. O tempo é um aliado do estoico. Ele não se apressa para provar nada. Observa, amadurece, escolhe o momento certo. Enquanto outros pressionam por respostas rápidas, você mantém serenidade. Essa paciência estratégica desconcerta. Quem te subestima confunde calma com hesitação, até perceber que você age com precisão quando decide agir. A gratidão é uma resposta inesperada à negatividade. Quando você agradece sem ironia, mostra estabilidade interna. Não concorda, mas não se contamina. A gratidão fortalece sua base emocional e quebra a expectativa de confronto. Quem esperava te ferir encontra alguém inteiro, e isso muda a dinâmica instantaneamente. A resiliência estoica se revela na constância. Você cai, aprende e continua, sem espetáculo. Cada obstáculo superado em silêncio constrói autoridade. Quem aguardava sua desistência se frustra. Você não depende de reconhecimento para seguir, e essa perseverança tranquila comunica força real, aquela que o tempo respeita. A honestidade transparente fecha o ciclo. Assumir erros sem se justificar, reconhecer méritos sem exagerar, viver sem máscaras. A verdade dita com respeito constrói confiança. Quem é autêntico não precisa se defender o tempo todo. Essa clareza alinha mente e postura. E quando você vive coerente, a dúvida alheia perde espaço. Essas atitudes não servem para vencer pessoas. Servem para vencer a dependência emocional, o impulso, o ruído. Quando você domina silêncio, limites, foco, tempo e verdade, ninguém mais dita seu valor. Se este conteúdo fez sentido, escreva nos comentários. Eu escolho a postura estoica. Inscreva-se no canal e continue essa jornada de autocontrole, dignidade e força interior. Porque no fim, quem governa a própria mente não precisa provar nada ao mundo.